Fala, meu povo, aqui é Alexandre Paiva e vamos falar hoje, olha só que coisa boa, falar de história. Olha só, tem coisa melhor que história? Tirando chocolate, pra mim não tem não. Vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial, né? E aí é um assunto muito interessante, as pessoas gostam muito, né? Então vamos abordar esse tema aí da Segunda Guerra Mundial, certo? Vamos lá, vamos começar nossa brincadeira. Segunda Grande Guerra. Então vamos lá. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1º de setembro de 1838 e 39, desculpa, e terminou em 8 de maio de 1945. Em 2 de setembro. E em 2 de setembro no Pacífico. Né? No Pacífico durou um pouco mais, certo? No Oceano Pacífico, né? Está falando do Oceano Pacífico. As operações militares envolveram 72 países, entre os quais estão Grã-Bretanha, também conhecida como Inglaterra, Estados Unidos da América do Norte e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, combatendo a Alemanha, a Itália e o Japão, né? Então a gente vai ter o eixo Itália, o eixo Alemanha, Itália e Japão, e nos aliados a gente vai ter Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética, o RSS. A contenta nesse conflito deixou cerca de 45 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 3 milhões de desaparecidos. 3 milhões de pessoas que sumiram, não se tem notícia deles. Calcula-se que o custo total da Segunda Guerra Mundial chegou a 1 trilhão e 385 bilhões de dólares. 1 trilhão com T de tapioca. E 385 bilhões com B de bananada. Nossa, é muito dinheiro para ser gasto numa guerra. Tanto que houveram vários esforços de guerra. Começaram até mesmo com os Estados Unidos, que fez um grande esforço de guerra. As causas da Segunda Guerra Mundial, né? Entre os fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial está o descontentamento da Alemanha com o desfecho da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi declarada a única culpada desse conflito, da Primeira Guerra Mundial, e teve suas forças armadas reduzidas e teve que pagar indenizações aos vencedores. Isso provocou uma fragilidade econômica, alta inflação e um acúmulo de problemas sociais na Alemanha. Na década de 20, né, do século XX, né, surgem movimentos radicais como o nazismo, liderado por Adolf Hitler, que conquistam parte da população alemã. O Hitler defendia o nacionalismo, a ideia de que os arianos, né, eram uma raça superior, né? Como seriam esses arianos? Seriam homens e mulheres altos, de 1,80 m para cima, de pele clara, né, cabelo claro e de olhos claros. Descendentes diretos dos nórdicos, que teriam também descendência dos deuses asgardianos, enfim, uma misturada doida, né? E essa raça superior não deveria jamais ser submetidas ou eliminadas, né? Perdão, desculpa. E essa raça superior, ela não deveria submeter nenhuma outra raça. Já teriam raças, né, que ele diria, né, que os povos, que seriam raças inferiores, né, que deveriam ser submetidas, né, ou seja, humilhadas, ou até mesmo eliminadas, especialmente os judeus, que eram considerados os culpados de todos os males da terra, segundo os preceitos nazistas. Isso gerou o chamado Holocausto, que foi o assassinato em escala industrial dos judeus, industrial desse povo, né, dos judeus. A Alemanha do Hitler, né, o nazismo, ele vai ser eficiente em escala industrial na eliminação, né, dos judeus, né? O grande objetivo era eliminar os judeus da face da terra. Igualmente foram condenados e assassinados descapacitados mentais e físicos, comunistas, homossexuais, religiosos e ciganos, né? Então,
existe uma grande questão que as pessoas, que muita gente fala de que, né, uma grande bobagem histórica, que o nazismo é comunista, o nazismo é de esquerda. Não tem coisa mais absurda do que isso. Porque os nazistas caçavam, né, buscavam eliminar os comunistas, né, que são majoritariamente, que formam, né, que estão nessa parte, né, nessa ala à esquerda da política, né. Fica uma discussão para outro momento. Mas enfim, a Primeira Guerra Mundial vai deixar a Alemanha muito bolada, né, vai deixar a Alemanha com sentimento de revanche e vingança, né, porque perdeu tudo, perdeu território, teve que pagar dinheiro, teve o exército diminuído, não podia fabricar armas, enfim. E isso vai causar um problema econômico e social muito grande na Alemanha. E foi aí, nesse terreno fértil, né, de ódio, né, de sentimento de revanche dos alemães, é que Hitler vai conseguir com seu discurso. Era um grande orador, né, tinha um dom da oratória muito forte, e essa ideologia da superioridade, do nacionalismo, né, e da superioridade do povo alemão, dos arianos, né, uma superioridade natural, essa ideia de superioridade vai ganhar o coração de muitos alemães, né, e vão estar acreditando no Hitler. O Hitler é o grande Führer, né, o grande líder, que vai levar a Alemanha a conquistar, segundo os preceitos nazistas, o lugar de direito da Alemanha, né, que é esse lugar de destaque, de liderança do mundo, né, de grande herdeira, né, do mundo. Então, esse movimento de revanche, né, da Alemanha, né, que foi a grande perdedora, né, da Primeira Guerra Mundial, vai levar, né, vai ser uma das causas da Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, a Segunda Guerra Mundial é fruto direto do desfecho do final da Primeira Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, ela vai ter algumas fases, né? Nós vamos ter as fases da Segunda Guerra Mundial, ou Segunda Grande Guerra. Esse conflito pode ser dividido em 3 fases. As vitórias do eixo, né? O eixo Alemanha, Itália e Japão, certo? O equilíbrio de forças, né? E a vitória dos aliados, já no final, nos 2 últimos anos da guerra, né? E a Segunda Guerra Mundial ela se iniciou com a invasão da Polônia pela Alemanha, né? A Polônia vai ser invadida pela Alemanha no dia 1º de setembro de 1939 e terminou com a rendição da Alemanha dia 8 de maio de 1945. Já no Oceano Pacífico, está falando de Europa, já no Oceano Pacífico, porém, a contenta, né, o combate, né, o embate, né, as batalhas, a guerra, continuaria até a capitulação do Japão em 2 de setembro de 1945. Bom, capitulação, né? Capitulação, segundo o dicionário, quer dizer o seguinte: convenção entre beligerantes para a rendição de praça de guerra, exército ou força militar de um país com ou sem condições. É a rendição. Capitulação é a rendição, né, entre os países que estão em guerra, é a rendição com ou sem condições, né? A condição para que eu me renda é essa, ou os ganhadores, né, impõem, né, condições, ou não tem condição nenhuma, se rende e acabou, né? Então, capitulação quer dizer rendição, só para a gente aprender, mas é uma palavra que pode cair nas questões, né, do concurso, certo? Então, isso é importante. Então, a Alemanha se rende em maio de 1945, e no Pacífico, o Japão só vai se render, né, meses depois, né, já em setembro, 4 meses depois, já vai se render em setembro do mesmo ano, de 1945.
A frente de batalha era formada pelas nações do eixo, integrado por Alemanha, Itália e Japão, e países aliados, Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos. O Brasil, né, então esses eram, né, como eu falei antes, né, os países que compuseram, né, a Segunda Guerra Mundial, né, as alianças, né, as alianças eram o eixo, né, Alemanha, Itália e Japão, e outra aliança eram os aliados, Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos, né? Na verdade, né, aí nesses aliados faltou a França, né? Mas se bem que a França, não, é verdade, a França ela não fazia muito parte dessa frente de batalha, porque a França já estava ocupada é verdade, a França estava ocupada pela Alemanha, então a França ela não participou da frente de batalha. A França estava buscando se libertar, porque o primeiro país das grandes potências europeias que a Alemanha invadiu e se rendeu, né? A França se rendeu, enfim, a França ela vai se render e já estava ocupada nesse momento, né? Então, o Brasil declarou guerra ao eixo em 22 de agosto de 1942 e mandou soldados para a Itália em 1944. Além disso, os Estados Unidos usaram uma base aérea em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Porque é uma posição estratégica no Oceano Atlântico, né? O Rio Grande do Norte está lá em cima, né? Na região mais ao norte do Brasil, é uma região muito estratégica, né? E o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial no governo do Getúlio Vargas e pelo Estado ditatorial, né, que é o Estado Novo, e nossos navios foram torpedeados, né, por submarinos do eixo. Então isso força o Brasil a declarar guerra às forças do eixo, mesmo com vamos dizer, um alinhamento ideológico do Vargas em algum momento ser mais parecido com o fascismo, né, do que democrático. Mas aí deveria ser ataque, o Brasil tem que declarar guerra às forças do eixo, né. Então vamos lá. A primeira fase, as vitórias do eixo, né. Então a gente tem, né, nessa figura, né, a gente tem como o eixo, né, a Alemanha vai estar partindo para os países vizinhos, né? Brau invade. A primeira fase da Segunda Guerra Mundial ocorreu com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939. Na partezinha de cima do mapa, a gente está vendo, né? A Alemanha partindo para cima da Polônia, certo? Em setembro de 1939. Na tentativa de barrar as incursões do chanceler alemão, né, Adolf Hitler, os governos da França e Grã-Bretanha impuseram bloqueios econômicos à Alemanha. No entanto, não chegaram ao conflito. Então, no primeiro momento, os líderes, né, da Grã-Bretanha, da Inglaterra e da França quiseram uma saída diplomática, né? Não chegaram a pegar em armas, mas sim fizeram restrições econômicas, né, à Alemanha. Existe quem diga, né, mas o se não existe em história, né, mas existe quem diga, só para a gente poder apimentar mais um pouco essa história, tornar mais curiosa e interessante, e se a Inglaterra e a França tivessem decidido pegar em armas, o desfecho da guerra podia ter sido outro, né? Mas resolveram tomar essa atitude mais diplomática, né? Eficaz no campo de batalha, a Alemanha realizou em 1940 uma operação que combinou ataques terrestres, aéreos e navais para ocupar a Dinamarca, a chamada Blitzkrieg, né? E eu tenho um videozinho sobre Blitzkrieg. E aí eu vou estar colocando ele, né? Esse vídeo sobre a Blitzkrieg, que é o ataque relâmpago, certo? Uma estratégia desenvolvida, muito eficaz, desenvolvida pelas forças
armadas nazistas, né? Era uma combinação de ataques terrestres, aéreos, navais, fulminante, rápido, e realmente deu muito certo no princípio da Segunda Guerra. O exército alemão tomou a Noruega como forma de salvaguardar o comércio do aço com a Suécia, né? Então vai tomar a Noruega, porque a Noruega era um caminho, né, para a compra do aço. E o aço é necessário, né, para a construção de armas, né, principalmente. E marcar posição contra a Grã-Bretanha. Para tanto, foi ocupado o porto norueguês de Narvik, né, lá na Noruega, que é um país mais ao norte. Em maio de 1940, Hitler ordenou a invasão da Holanda e da Bélgica. E uma vez ocupados esses países, as tropas nazistas rumaram para a França e conseguem dominá-la. Então, a partir do momento em que a Alemanha consegue invadir a Holanda e a Bélgica, que são países vizinhos diretos, tanto que na Bélgica se fala francês, né? Com o domínio desses dois países, né, a Holanda e a Bélgica, a Hitler consegue invadir a França. A partir do momento que Hitler invade a França e a França se rende, aí é meio que consolidada essa vitória do eixo no teatro europeu, tá? Realmente foi um momento muito complicado para essa primeira fase. Realmente foi só de vitórias do eixo. Então a França assina o armistício, né, a rendição, com a Alemanha em 14 de junho de 1940. E a gente vê aí um desfile do Hitler e seus oficiais com a Torre Eiffel, né, no armistício, a França de joelhos a Hitler, o armistício de 22 de junho de 1940. E a Alemanha, ela é dividida em duas áreas, uma administrada pelos alemães e outra pelo Marechal Pétain, que colaborava com os nazistas, o Marechal francês. Então, uma área era controlada pelos alemães e a outra era controlada pelos franceses, né? E esse Marechal, ele era aliado dos nazistas, né? Marechal Pétain. O Hitler volta seus olhos para a Grã-Bretanha, já que ele está com a França dominada, ele vai voltar seus olhos para a Grã-Bretanha, porque aqui é a França e aqui é a Alemanha. Perdão, aqui é a França e aqui é a Inglaterra. Então, e a distância é pequena por mar. Então, o Hitler vai usar a França para começar a invasão à Inglaterra. Tá certo? Tentar dominar a Inglaterra. E no dia 8 de agosto desse mesmo ano, a Alemanha bombardeou as cidades britânicas com a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã. Embora tivesse menor número, a Força Aérea Britânica, a RAF, é Real Air Force, Real, de real, né? A Força Aérea Real, Real Air Force, Real Air Force, desculpa, Real Air Force, consegue neutralizar o ataque. O governo da Grã-Bretanha ordenou incursões em solo alemão. Então a RAF era menor, só que a RAF conseguiu combater em pé de igualdade a grande Força Aérea Alemã, né, a Luftwaffe. Cara, foram batalhas assim, nossa, muito sangrentas, né? E aí a Grã-Bretanha começa a querer invadir o território alemão, né? Como em retaliação. Essa foi a única derrota de Adolf Hitler na primeira fase da guerra e permitiu aos aliados a recompor as suas forças, né? Então, com essa derrota, né, do Hitler na Inglaterra, isso deu um respiro para os aliados, né, tentarem, um respiro para os aliados se recomporem para combater o Hitler, né? No ano seguinte, em 1941, o exército de Hitler chegou à Líbia, no norte da África, com o objetivo de conquistar o Canal de Suez.
Em maio desse mesmo ano, a Iugoslávia, a Grécia foram ocupadas por tropas do eixo. Então, em 1941, Hitler conquista o norte da África através da Líbia para conquistar o Canal de Suez. E o que é o Canal de Suez? O Canal de Suez é uma via navegável, né? Um canal que é artificial, né? Foi aberto pelo homem e localizado no Egito. O Canal de Suez é localizado no Egito. E ele vai ligar o mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Então, se o Hitler conseguisse dominar o Canal de Suez, ele ia ter, olha só, ia ter o acesso do Mar Mediterrâneo, né, para o Mar Vermelho. Do Mar Vermelho tem acesso ao Oceano Índico, ali na região do Oriente. Então ele ia ter ele teria uma rota, né, naval para conquistar o mar Mediterrâneo, né? E o que acontece, né, é que nesse mesmo ano a Iugoslávia e a Grécia são ocupadas pelas tropas do eixo. Então o Hitler foi o maior genocida da história, né? Da história depois de Cristo, né? Na minha opinião, foi um dos maiores genocidas. Tivemos Gengis Khan também, mas o Hitler foi um cara, né? Foi uma criatura que quis obliterar, exterminar todo um povo, né? O povo judeu. Mas ele era um estrategista, ele e os seus comandados, né? Eram estrategistas muito bons. Então eles sempre davam um passo muito bem pensado. Então, pessoal, aqui eu vou estar encerrando essa nossa primeira parte de Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então fica aqui o meu abraço a todos e a todas. Foco nos estudos, vamos continuar nessa luta e a gente se vê numa próxima aula. Quem falou foi o professor Alexandre Paiva. Vida longa e próspera. Fui!